Olá, como vai você? Aqui é o Eduardo e eu estou aqui para mais um dia do projeto Capítulo do Dia. Hoje o capítulo é Provérbios 10 e hoje eu vou ler o capítulo na Bíblia de Estudo Scofield. Provérbios 10 começa da seguinte forma. Tem como subtítulo, a sabedoria e o temor a Deus em contraste com a loucura e o pecado. Capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. As bênçãos do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem um fundamento perpétuo. Como o vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza, mas para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca, jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Essa daqui foi a leitura de Provérbios, capítulo 10, na Bíblia de Estudo Scofield, tradução Almeida Corrigida Fiel, e agora a leitura dos comentários referentes a esse capítulo. Na verdade, estudando aqui os comentários, percebo que os comentários fazem referência ao capítulo 10 até o capítulo 22, que parece ser uma seção de Provérbios. Aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI, diz o seguinte, referentes aos capítulos 10 até o capítulo 22, versículo 16. Na principal seção de Provérbios, o mesmo contraste entre sabedoria e insensatez aparece em aforismos de um único verso. Nessa seção, o que aparece não é a personificação do pecado e da justiça, mas os sinônimos para as virtudes e os vícios, que são utilizados repetidamente e devem ser interpretados de modo literal.
Talvez o maior erro na interpretação deste livro se deva à tendência de citar esses provérbios como meras máximas seculares, não como instruções divinas. Insensatez, entre aspas, aqui não significa estupidez, e no caso da mulher insensata, o problema não é a ignorância. Ambos os termos estão relacionados ao pecado. Em toda essa seção, os termos sabedoria, entendimento, integridade e conhecimento são sinônimos de santidade. Seus opostos, tolo, insensato, simples, escarnecedor, briguento e assim por diante, apontam para a impiedade. Em resumo, o filho insensato não é ser um simplório, mas um ser nocivo. O escarnecedor não é apenas aquele que desdenha de outro, mas o rebelde que se opõe à sabedoria. A falta de contexto às vezes atrapalha a interpretação, mas se o verso é parcialmente repetido em outros lugares, a variante pode esclarecer o significado. Leitura do comentário da Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Aqui na Bíblia de Estudo Andrews também existe um comentário aqui referente ao capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 16, que diz o seguinte: a segunda coleção de sabedoria salomônica começa com um título bem mais abreviado, Provérbios de Salomão. Consiste de provérbios individuais, em vez de discursos extensos, como a primeira coleção do capítulo 1 ao capítulo 9. Comentário da Bíblia de Estudo Andrews. A Bíblia de Estudo NVT também traz, novamente, comentário do capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 16, que diz: essa longa seção tem como título Provérbios de Salomão. Consiste na maior parte em observações e conselhos sucintos. Esses ditados se valem amplamente de paralelismo antitético para fazer contrastes entre a sabedoria e justiça e entre insensatez e perversidade. Os provérbios parecem ser apresentados de modo aleatório, como era o caso na literatura de sabedoria do Egito e na Mesopotâmia. Alguns provérbios são repetidos. Por vezes, um grupo de provérbios apresenta tema semelhante. Leitura do comentário da Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. A Bíblia de Estudo NAA também traz novamente, mais uma vez, um comentário referente ao capítulo 10 até o capítulo 22, 16, intitulado Provérbios de Salomão, e diz que aqui começa o que pode ser chamado de provérbios próprios, máximas individuais ou aforismos, após os longos poemas de sabedoria dos capítulos 1 a 9. Frequentemente, todavia, os provérbios individuais são agrupados em pequenas coletâneas, que, juntas, oferecem ao leitor uma compreensão mais abrangente sobre determinado tópico. Então, aqui, mais uma vez, dessa vez na Bíblia de Estudo NAA. Na Bíblia de Estudo NTLH, novamente, um comentário referente ao capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 16, diz: nesses 13 capítulos aparecem 375 provérbios de Salomão, que tratam dos mais variados assuntos. Aqui o sábio recomenda a honestidade e o trabalho, a bondade e a verdade, e condena a preguiça, a mentira, a falta de juízo e o pecado. Em alguns deles, simplesmente registra certos fatos da vida, sem dizer se isso é bom ou mal. Na segunda metade dessa seção, capítulo 16 em diante, aparece com destaque a figura do rei. A forma literária desses provérbios é o paralelismo. E, finalmente, a Bíblia de Estudo de Genebra traz não somente um comentário referente ao capítulo 10, do capítulo 22, do 10 ao 22, mas também traz daqui do 10 ao 15. Vou primeiro ler aqui a parte que diz Provérbios de Salomão. O sobrescrito Provérbios de Salomão e uma mudança clara de estilo separam essa compilação de Provérbios de Salomão, do 10 ao 22, da seção anterior, do capítulo 1 ao 9, e da seguinte, do 22 ao 24. Esses capítulos são divididos em duas seções, uma constituída em sua maior parte de linhas paralelas antitéticas ou contrastantes, que mostram a sabedoria da pessoa moralmente reta,
e outra com menos paralelos antitéticos, mas que contrasta os justos com os perversos, especialmente na corte do rei. E aqui um outro comentário ainda, referente ao capítulo 10, mas até o capítulo 15, versículo 29, intitulado A Justiça e a Sabedoria. Aqui diz que a retidão ou justiça moral é associada à sabedoria por meio de uma série de provérbios, a maioria constituída de paralelos antitéticos ou contrastantes. Esses capítulos são divididos em seções relativamente independentes, que tratam de vários assuntos: a riqueza, os efeitos das palavras, riqueza e segurança, atos e destinos, discurso e atos, o bom ensino e a vida ética, viver em sabedoria, a língua branda, a importância da instrução e as consequências da justiça e da perversidade. Essa daqui foi a leitura do capítulo 10 de Provérbios, juntamente com os comentários referentes a esse mesmo capítulo, que na verdade muitos deles fazem referência até o capítulo 22 de Provérbios. Muito obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.